primeira plenária. Eu queria agradecer novamente o pastor Renato Vargas. Ele vai falar sobre o sermão e o ensino doutrinário. O pastor Renato Vargas é pastor e conferencista. Já pregou a palavra de Deus em vários países da América Latina, África e Europa. Trabalha com plantação de igrejas, é escritor, tem muitos livros publicados, 20 livros publicados em língua portuguesa e um em língua espanhola. E também é colunista e articulista de revistas, jornais e diversos sites protestantes. E editor do site renatovargens.com, presidente da Igreja Cristã da Aliança em Niterói. Nós queríamos convidar o pastor Renato Vargens para estar aqui. Deus abençoe, senhor. Fique à vontade. Boa noite, meus irmãos. É uma alegria estar com vocês aqui, participando desse seminário. Minha expectativa é que o Deus Todo-Poderoso possa, de forma efetiva, falar aos nossos corações através desse tema. Isso posto, quero convidar os irmãos à leitura da Palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo no segundo livro de Timóteo, capítulo 2, verso 15. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 15. Que diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mais uma vez, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Meus irmãos, a minha proposta nessa noite é, juntamente com você, fazer uma leitura da real situação da Igreja Evangélica Brasileira quanto à pregação e ao ensino das Escrituras. Afirmo, sem a menor sombra de dúvidas, que parte da Igreja Evangélica Brasileira encontra-se mergulhada nas mais incongruentes distorções teológicas. Basta olharmos para os nossos arraiais que a gente percebe o quão complicada é a situação vivenciada por muitos daqueles que se dizem cristãos. Para nossa tristeza e até mesmo vergonha, muitos sermões pregados em nossos púlpitos são fracos, desprovidos de piedade e de boa teologia. Meu desejo, inicialmente, é elencar algumas razões por que os sermões pregados em nosso tempo têm sido ineficientes e por que nossas mensagens e pregações não têm proporcionado mudança no coração e na mente dos ouvidos, dos ouvintes. Em primeiro lugar, primeira razão. Um dos motivos porque os nossos púlpitos não têm conseguido atingir os objetivos propostos é que nós abandonamos as Escrituras. Eu não tenho a menor dúvida em afirmar isso. Nós pregamos sobre tudo, sobre os temas mais variados, sincretizamos a mensagem, promovemos uma perspectiva psicológica de autoajuda, e não são poucas as vezes que pastores sobem aos púlpitos de suas congregações
aos domingos, tanto pela manhã quanto à noite, sem sequer abrir o texto bíblico. Isso não é surpresa pelo fato de que as estatísticas dizem que 50,66% dos pastores brasileiros nunca leram a Bíblia toda. Eu não sei se isso te assusta. Isso me traz um estado de tamanha e de ferrenha perplexidade. Pastores que deveriam ser homens, responsáveis por expor as Escrituras, por expor a sã doutrina, desconhecem as verdades bíblicas pelo fato inequívoco de que não leem a palavra de Deus. A razão prioritária ou primordial das nossas mensagens não produzirem transformação na vida dos ouvintes é de que nós abandonamos a palavra de Deus. Em segundo lugar, nossas mensagens não têm produzido transformação na vida daqueles que nos ouvem, em virtude dos nossos pastores serem preguiçosos. Lamentavelmente, meus irmãos, existem inúmeros pastores que não gastam tempo preparando os seus sermões. E a consequência disso são mensagens rasas, oriundas da internet, que não levam a igreja a uma experiência diferenciada quanto à palavra de Deus. Isso me faz lembrar de uma carta que John Wesley enviou a John Trembar, um ministro do Evangelho. E ele disse o seguinte a John Trembar: sabe por que os seus sermões são fracos? E eu estou parafraseando a fala de Wesley. Sabe por que os seus sermões são repetitivos? Sabe por que os seus sermões não produzem ou não proporcionam diferença no coração e na mente daqueles que o ouvem? Pelo fato de você ser uma pessoa preguiçosa. Calvino dizia que um sermão precisa ser preparado com muitas horas. Todavia, num tempo ativista como o nosso, onde as coisas precisam acontecer rapidamente, nós sucumbimos diante das pressões, tornamos-nos preguiçosos, preparando sermões rasos, fracos, que por conseguinte não tem poder para transformar o coração de ninguém. Terceiro motivo por que os nossos sermões são desprovidos de vida, de espiritualidade, se deve ao fato de que os pastores não leem. Se eu talvez perguntasse aqui quantos de nós lemos ano passado 50 livros, nós nos surpreenderíamos em descobrir que talvez a maioria daqueles que se encontram presentes não fizeram. Gostamos de usar exemplos como Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores, talvez um dos homens mais brilhantes de todos os tempos, um excelente pregador do Evangelho, um homem de Deus fantástico, mas que tinha o hábito de ler 500 livros por ano. É claro que Spurgeon possuía uma mente privilegiada, coisa que eu e você talvez não tenhamos, mas a história nos mostra que homens que se dedicam à leitura são homens que têm condições de elaborar, de proclamar mensagens que glorifiquem a Deus. Quarta razão, porque os nossos sermões são fracos, se deve em parte ao pragmatismo religioso. E eu ouso afirmar que o pragmatismo talvez seja um tipo de câncer que esteja levando a igreja a uma experiência de metástase. A gente prega aquilo que a gente acha que vai dar certo e não aquilo que é certo.
Os púlpitos das igrejas estão lotadas de gente ou de pessoas que dão passos práticos para que se possa conquistar, adquirir ou se experimentar. As Escrituras não têm sido expostas, pelo contrário, esse evangelho da autoajuda, meus amados e queridos irmãos, tem levado as pessoas a entenderem e a pensarem que o que importa é a objetividade, além de respostas rápidas e satisfatórias ao cliente. E a consequência disso é que nós estamos vivendo um cristianismo raso, um cristianismo debilitado, um cristianismo fragilizado, onde as doutrinas não são expostas, onde as verdades não são pregadas. Quantas vezes eu vejo pessoas dizendo o seguinte: mas nós não podemos ensinar as Escrituras na pregação porque se torna enfadonho, cansativo. Meus amados e queridos irmãos, esse nunca foi o padrão dos apóstolos, muito menos o padrão de Jesus. Jesus expunha a verdade, ele anunciava a verdade, ele proclamava a verdade, ele trazia conceitos absolutamente difíceis de serem compreendidos, mas mesmo trazendo esses conceitos, ele atraía cada vez mais pessoas para ouvirem a mensagem. Não é porque dá certo que é certo. Em quinto lugar, nossos púlpitos são fracos porque nós sacralizamos a música. Eu falo nisso no meu livro Muito Mais Que Louvor. Na minha percepção, os evangélicos transformaram o período de louvor com música numa terceira ordenança ou terceiro sacramento, do jeito que você achar melhor. Parece que há uma mística. Parece que as coisas só funcionam se o louvor proporcionar ou gerar arrepios na alma. Nunca cantamos tanto e não temos espantado os nossos males, apesar de tanta cantoria. Há pouco eu fiz uma pesquisa no blog, perguntando aos irmãos, aos que me leem, o que eles achavam mais importante no culto: a exposição das Escrituras ou o louvor com música. Mais de 60% das pessoas disseram que o mais importante era adorar a Deus. Isso se mostra nas nossas reuniões e nos nossos ajuntamentos. Fui pregar numa conferência missionária e fui recebido pelo pastor de missões de uma determinada igreja que disse o seguinte: pastor, a nossa igreja aqui, ela é diferenciada. A gente gosta de louvar a Deus, o povo aqui não gosta de ouvir a palavra, então o nosso culto tem 2 horas de música e 15 minutos para pregar. O senhor pode fazê-lo? Fui pregar numa outra conferência, cheguei no horário marcado, a igreja estava abarrotada. Depois de 497 duetos, 733 apresentações musicais, 920 corais, o pastor chegou para mim e falou: olha, o que Deus tinha que fazer, ele já fez. O irmão tem 5 minutos para falar. Nossos púlpitos são fracos porque a gente colocou a música num lugar ou num patamar que ela não deveria estar. Nossos púlpitos são fracos, nossos sermões são ineficientes, porque nós acolhemos a ideia de que teologia ou de que ensino é uma grande bobagem. Na verdade, alguns dizem o seguinte: a letra mata e a teologia enterra. Não são poucos aqueles que falam isso. Olha, pastor, nós não precisamos estudar sistematicamente as Escrituras. Abre a boca que papai fala. Nessa perspectiva, recrimina-se todos aqueles que desejam aprofundar-se no estudo teológico. E a igreja, nessa perspectiva, brinca de Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, a vida leva eu. 7ª razão porque os nossos púlpitos são fracos é a mistificação do Evangelho. Cada vez mais tenho percebido por parte dos evangélicos um estranho tipo de evangelho.
Eu costumo fazer uma separação entre o evangelho pregado por alguns dos evangélicos e o evangelho dos evangelhos. O evangelho dos evangélicos é ensimesmado, é antropocêntrico, ele quer eu de volta o que é seu, ele canta a vitória, marcha para a direita, marcha para a esquerda, ele profetiza, ele determina, ele decreta. Diferentemente do evangelho dos evangelhos que vive e que proclama as verdades inexoráveis e inquestionáveis das Escrituras. Em nome da experiência, doutrinas e práticas litúrgicas das mais estapafúrdias têm se multiplicado em nossos arraiais, como por exemplo aquilo que eu chamo de zooteologia. Tem gente grudando na parede como lagartixa, voando como águia, latindo como cachorro e dizendo que está cheio do Espírito Santo por tal prática. Nossos púlpitos são fracos. Nossas mensagens não têm produzido transformação. Em 8º lugar, em virtude do sensitismo espiritual e a relativização das Escrituras. Há pouco, eu ouvi um irmão dizendo o seguinte: a Bíblia pode não aprovar este assunto, mas o Espírito Santo me dá paz em crer, diferentemente das Escrituras. A relativização da palavra de Deus é um problema. E me impressiona essa aproximação de alguns neopentecostais com teólogos desta maldita teologia liberal. Maldita! Que relativiza as Escrituras. Que não crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Não, a Bíblia é a palavra inerrante, infalível do Senhor. Não é aquilo que eu penso, não é aquilo que eu sinto, não é aquilo que eu acredito, nem tampouco aquilo que eu creio, é aquilo que a palavra de Deus é. Nono lugar, nossos púlpitos são fracos, nossas mensagens não produzem transformação, porque os nossos seminários teológicos estão falidos. Deixamos de ser confessionais e aglutinamos professores das vertentes, das matizes mais diferenciadas possíveis. E tratamos como irrelevante assuntos que as Escrituras não tratam como irrelevantes. A consequência disso são pastores frios, mortos, sem vida e sem conhecimento das Escrituras. Outro dia um pastor chegou para a sua igreja e disse o seguinte: meus irmãos, eu preciso confessar uma coisa para vocês. Durante todo esse ano, eu confesso a vocês que eu não tive uma palavra sequer de oração com o Senhor. Décima marca ou consequência de uma igreja cujo púlpito é fraco e que abandonou as Escrituras: a banalização da voz de Deus na elaboração e aplicação de um sermão. Eu não sei se você já ouviu isso, mas no Rio de Janeiro se torna muito comum. O sujeito prepara uma mensagem e de repente ele sobe no púlpito e diz: olha, mas Deus mudou. Eu vou pregar outra coisa. Vou falar outra mensagem. É claro que o Deus soberano faz o que quer, da forma que quer e do jeito que quer. Entretanto, meus irmãos, eu acredito que os que fazem isso demonstram, na maior parte, não terem se preparado por culto. Isso porque, se tivessem se preparado para a mensagem, teriam sido instruídos pelo Senhor quanto ao sermão que deveriam pregar. Diferentemente dos pastores do nosso tempo, Calvino se preparava com afinco para pregar a palavra de Deus. Ele tratava de tal responsabilidade com enorme seriedade. Ele pregava 2 vezes a cada domingo e em semanas alternadas, todos os dias da semana também. Isso o levava a pregar em média 300 sermões por ano. Além disso, ele ensinava quase todo dia na Academia de Genebra. Quando ele pregava sobre o Antigo Testamento, ele o fazia no original hebraico. E quando pregava sobre o Novo Testamento, ele o fazia no grego.
Para Calvino, a pregação do Evangelho era o centro da vida e a obra da igreja. Ele dizia mais que a pregação das Escrituras, a exposição das Escrituras é um meio de graça. Ele cria que a pregação era central na igreja e que era o modo que Deus usava para salvar o seu povo. Calvino dizia o seguinte: quando eu subo ao púlpito, não é para ensinar outros somente. Eu não me retiro à parte, visto que eu devo ser um estudante. A palavra que procede da minha boca deve servir para mim, assim como para você. Para Calvino, quando nos reunimos em nome de Deus, não é para ouvir meros cânticos, diferentemente da nossa geração, mas sim para ouvir a pregação e a exposição das Escrituras. Isso nos leva a algumas perguntas. Quais têm sido as consequências deste púlpito ou de um púlpito fraco na igreja evangélica brasileira? Eu posso enumerar algumas. Primeiro, uma pregação desprovida de ensino bíblico. Nós não tratamos das doutrinas fundamentais das Escrituras em virtude dos nossos púlpitos serem fracos. Se perguntarmos aos membros de nossas igrejas, ou aos pastores que sobem aos púlpitos, e pedirmos a estes que nos explique a doutrina da imputação de pecados em Cristo, talvez alguns pensem que isso não passa de uma palavra chula. Se pedirmos para pastores, e até mesmo para a igreja, expor a salvação pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, muitos não conseguirão fazê-lo pelo fato de que a sua percepção doutrinária é sincrética, equivocada e absolutamente distante da verdade defendida pela palavra de Deus. Em segundo lugar, as consequências de um púlpito fraco é uma pregação absolutamente antropocêntrica. Porque é um raciocínio lógico. Quando um pastor ou um ministro prega as Escrituras e faz a exposição da palavra, não há espaço para a glória humana. Não há espaço para a exaltação de homens. Deixe-me lhe dar um exemplo. Um grupo de irmãos norte-americanos foram visitar a Londres vitoriana de Spurgeon. Eles chegaram àquela cidade e resolveram ir pela manhã de domingo num culto de um pregador chamado Joseph Packer. E foram ao culto. E quando eles ouviram a mensagem, eles saíram de lá dizendo o seguinte: que pregador excepcional! Que homem sábio, eloquente, profundo! À noite eles foram no tabernáculo metropolitano assistir Spurgeon. E quando eles saíram do culto, eles saíram dizendo uns para os outros: que Deus maravilhoso foi esse pregado pelo pregador. Você entende? Pastores que pregam as Escrituras, pastores que anunciam as verdades, trazem a glória ou levem a glória para Deus. A consequência de um púlpito fraco, as nossas mensagens, elas são antropocêntricas, elas são em si mesmadas, a começarem pelas canções que nós entoamos. As nossas canções, ou elas são entoadas na primeira pessoa do singular ou na pessoa
primeira pessoa do plural. Nós conjugamos o tempo todo os nossos hinos ou as nossas músicas, pensando ou focando especificamente nas nossas necessidades. O nosso mundo é um mundo absolutamente focado naquilo que nós ansiamos e esperamos de melhor. E isso se deve ao fato de que o ensino foi abandonado nas Escrituras. A terceira consequência de um púlpito fraco é a multiplicação do fenômeno dos desigrejados. E eu gostaria de dividir os desigrejados em 3 grupos. O primeiro grupo é aquilo que eu chamo de semi-igrejados. Quem são os semi-igrejados? Isso é um fenômeno muito comum nos Estados Unidos e comum demais no Brasil. É o sujeito que se diz cristão, vai à igreja um domingo e falta 3. Vai à igreja 2 domingos e falta 4. E aí você pergunta para ele, o que está acontecendo? Por que você não tem visto na igreja? E ele lhe dá inúmeras desculpas. Não, eu preciso me preparar para o meu mestrado, para o meu doutorado, ou eu preciso dedicar um pouco de tempo à minha família. E ele é aquele tipo de indivíduo que parece que está, mas ao mesmo tempo não está. Ele acha que faz parte, mas ao mesmo tempo ele não faz parte. E esse é um fenômeno que cresce a olhos vistos, porque a palavra que é pregada não produz no sujeito confrontação. Era o que Martin Lloyd Jones dizia, que quando o evangelho é pregado, é impossível que o homem saia do culto a mesma coisa. Ele é impactado, ele é transformado. A palavra de Deus vem como espada, penetra na alma e leva o sujeito a um desejo perene de viver uma vida diferenciada. Em segundo lugar, há aqueles que eu denomino de feridos na batalha. Eu escrevi um livro sobre isso. Que são os desigrejados que foram marcados por estruturas despóticas, quer totalitárias, de um homem ou de instituições democráticas que, em nome de Deus, arrebentaram com a alma daquele que se dizia cristão. As estatísticas dizem que nós temos 30 milhões de desviados no Brasil. E muitos desses decepcionados com a igreja. Muitos destes frutos ou consequências de ministérios pérfidos que os arrebentaram com ensinamentos equivocados. Feridos na batalha. Eu tenho a impressão de que a igreja precisa até mesmo tratar de forma específica destes, reevangelizando-os e tentando de alguma forma trazer sobre esses os conceitos do evangelho novamente, a fim de que esses possam ser reconduzidos à graça. O número de desigrejados tem aumentado o número de agnósticos. O agnosticismo traz a ideia de que Deus não pode ser conhecido. Gnose, conhecimento, prefixo a, de que não é possível, ou seja, Deus ele pode até existir, mas não é possível que conheçamos a Ele. Santo Agostinho dizia o seguinte, ele dizia que Deus é incompreensível. Ele tinha uma expressão fantástica ao afirmar: mentes finitas não podem compreender um Deus infinito. Eu e você não temos como explicar um Deus sempiterno. Eu e você não temos como explicar um Deus que controla todas as coisas mediante sua palavra. Eu e você não temos como explicar um Deus que, mediante aquilo que falou, criou tudo e todas as coisas. Eu e você não temos como explicar um Deus triuno. Nós simplesmente cremos pela fé. Mas apesar de nós não termos como explicá-lo, ele é cognoscível. Apesar dele ser incompreensível, ele se deixa conhecer mediante o evangelho. Terceiro grupo dos desigrejados são os safados, mau caráteres, perdulários da fé,
que se locupletam do nome de Cristo, a fim de construírem seus reinos pessoais. Nessa perspectiva, desconstroem a igreja, transformando-se em avarentos, em disseminadores de doutrinas heréticas, que têm trazido consequências funestas na vida de tanta gente que se perdeu no caminho da desgraça. Quarta consequência de um púlpito fraco: conversões rasas e superficiais. É claro que eu e você não possuímos a capacidade de definir, ou decidir, ou dizer quem teve de fato a experiência de novo nascimento ou não, quem foi regenerado ou não. Esse mérito não nos cabe, é dele. Somente ele, o Senhor, sabe daquele que foi redimido e salvo por Cristo. Mas assusta-me a quantidade de pessoas que saem pelas portas dos fundos das nossas igrejas, pelos motivos mais banais e mais tolos. Às vezes eu vejo pessoas dizendo o seguinte: minha vida só piorou. Fui para a igreja, pensei que a porta de emprego iria abrir, que o milagre iria acontecer, que o Botafogo ia sair da segunda divisão, mas continua a mesma desgraça. Vou embora. Conversões genuínas apontam para pessoas que estão com Cristo não por aquilo que Ele dá, mas por aquilo que Ele é. Conversões genuínas aponta pelo fato de que o sujeito entendeu o Evangelho que diz que ele é pecador, morto, de que ele está condenado ao inferno e de que se ele não se arrepender dos seus pecados não haverá salvação. Conversão genuína faz que o sujeito esteja na casa do Senhor, adorando Ele, vivendo para a glória dEle, pelo fato inequívoco e inexorável de que entendeu que só existe um Senhor e o seu nome é Jesus. Eu tenho pregado em muitos lugares. Dentre esses, eu estive no Haiti. Eu estive no Haiti 4 meses depois da destruição de Porto Príncipe, por um terremoto que você viu na televisão, quão destruidor ele foi. Cheguei na capital haitiana num sábado para pregar numa conferência de pastores, onde com um grupo de líderes e pastores do Brasil, Estados Unidos e Holanda iríamos ajudar os haitianos a pensarem de que maneira eles poderiam reconstruir a igreja. Quando eu cheguei em Porto Príncipe, eu encontrei 400 mil pessoas mortas, muitos dos corpos ainda insepultos. 1,5 milhão de pessoas desabrigadas, que tinham perdido tudo. Crianças que tinham perdido seus pais. Jamais esquecerei um menino de seus 8, 9 anos que segurou na minha roupa e disse Bianco, Bianco, uma mistura de francês com o dialeto crioulo deles, dizendo o seguinte: me leva para o Brasil porque eu perdi meus pais e eu não tenho mais ninguém. E eu pensei que fosse encontrar uma igreja esfacelada. Pensei que tivesse ido para lá para poder ajudar a igreja a se levantar. Ledo engano, eu fui para lá para poder aprender através daquela igreja que amar a Cristo acima de todas as coisas é muito mais do que servir ao Senhor em situações quando as coisas estão caminhando bem. A conferência começava numa segunda e no domingo eu fui a um culto, o primeiro culto às 6 horas da manhã, isso mesmo. Num espaço que antes, outrora, era uma igreja que tinha sido destruída. Não havia lugar para uma viva alma. Um calor já impressionante. E o povo ávido por ouvir a palavra. Uma senhora disse para outra, ambas tinham perdido seus maridos e sua família. Vamos louvar a Deus porque hoje pode ser o último dia das nossas vidas e Ele é digno de ser adorado.
Aquele povo, 100 mil cristãos, um mês depois da destruição de Porto Príncipe, do palácio presidencial, prostrou-se em meio às ruínas e disse: bendito seja o Deus Todo-Poderoso que permitiu com que nossa nação fosse destruída para que ela pudesse ser reerguida em pressupostos cristãos. Não vi ninguém pedindo nada de volta o que é seu, nem determinando o carro, bênção, vitória, seja lá o que for. Eu vi uma igreja centrada na palavra e nas escrituras. O culto começava às 6 e até às 9, tinha um intervalo de 15, 20 minutos, para que os que pudessem bebessem água, regressavam e depois vinha com exposição das escrituras por mais de 2 horas. Numa tarde eu fui andar num camping, que é um lugar onde os desabrigados estavam, e é onde se tem muitos. E eu ouvi uma melodia conhecida, numa língua que eu não entendia muito bem. E eu resolvi seguir aquela voz para ver aonde daria. E percebi que ela estava saindo do meio de uma tenda. E resolvi entrar na tenda para ver quem era que estava cantando. E vi uma senhora, por volta dos seus 60 anos, que tinha perdido todos os seus bens, seus familiares, uma tenda desprovida de víveres, de água, de pão, de alimento, e ela sentada, cantando em crioulo: porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. De repente ele olhou para mim e disse: temor não há, mas eu bem sei, eu sei, a minha vida quando o evangelho é pregado, quando as escrituras são anunciadas, não há conversões rasas. Podem até existirem alguns que se encaixem na parábola de Jesus, cuja semente caiu à beira do caminho. Mas a esmagadora maioria permanece firme, incólume, por amor àquele que o salvou. Qual é a quinta consequência de um púlpito fraco? É um cristianismo misturado e sincrético. E eu não preciso explicar a você o que seja isso, porque você o sabe muito bem. O sincretismo religioso, ele faz parte da nossa estrutura litúrgica. Não somente as influências mágicas, místicas, oriundas dos índios e dos africanos, mas principalmente do catolicismo romano. Nós chamamos púlpito de altar. Os elementos mágicos do catolicismo nós o reproduzimos. Nós ungimos objetos inanimados, porque nós acreditamos no poder mágico daquele óleo ou daquele azeite que foi separado. Spurgeon dizia o seguinte: os sermões, dizia ele, devem conter ensino valioso, e sua doutrina deve ser sólida, substanciosa e abundante. Eu vou repetir. Os sermões devem conter ensino valioso, e a doutrina deve ser sólida, substanciosa
e abundante. E aí talvez você esteja dizendo consigo mesmo: o que fazer então? A gente tem duas opções. A primeira é brincar de poliana e fazer o jogo do contente. Fazer de conta que não está nada acontecendo, de que a gente está experimentando um grande e genuíno avivamento no Brasil. A segunda é nós lidarmos com seriedade o momento nevrálgico que nós estamos vivendo e aplicar o remédio certo na igreja evangélica brasileira. Quais são esses remédios? Primeiro, nós precisamos voltar às Escrituras. Isso nos leva a entender que a Bíblia, que a palavra de Deus, que a Escritura, é por definição a única palavra de Deus, escrita como também a única expressão verbal das verdades de Deus, publicamente acessível, visível e infalível no mundo. Significa afirmar que a Bíblia possui suprema autoridade em matéria de vida e doutrina, e somente ela é o árbitro de todas as controvérsias, que ela é a norma normanda e não a norma normata para todas as decisões de fé e vida. Significa fazer da palavra de Deus lâmpada dos nossos pés e luz para os nossos caminhos. Significa fazer da Bíblia, como dizia João Calvino, o único escudo capaz de nos proteger do erro. Nós usamos a Bíblia de forma equivocada e fabricamos factoides e doutrinas esquisitas. Às vezes eu olho para os púlpitos e vejo as pregações, eu falo: de onde, como diz o nordestino, esse cabra tirou isso? Por exemplo, já vi pastores dizendo: olha, a Bíblia diz, esforça-te que eu te ajudarei. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Não cai a folha de uma árvore sem a permissão de Deus. 6 vezes cairá, 7 você vai se levantar. E aí o mais escandaloso é quando o sujeito pega o texto das Escrituras de João 10 e diz: olha, é o diabo que veio para roubar, matar e destruir, o que mostra que a exegese feita juntamente com a hermenêutica é pífia. Isso sem tantas outras expressões. Eu volto ao texto inicial que lemos. Paulo chega para Timóteo e diz: olha, procura apresentar-te a Deus. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte para ele: isso é uma ação sua. Você precisa se disponibilizar. Você precisa se matar. É como os antigos diziam: mate-se de estudar e ore para ressuscitar depois. Quando chegaram para Wesley e perguntaram a ele: por que as pessoas vêm ouvir aquilo que você diz? E ele respondeu dizendo: eu pego fogo e eles vêm ver isso. Homens de Deus pegam fogo apaixonados pela palavra. Aprovado. E aí eu queria que você refletisse comigo que não tem do que se envergonhar. A gente não se envergonha do Evangelho, mas já dos evangélicos. Que maneja bem a palavra da verdade. Ela é a palavra de Deus. Eu creio nela. Pastores creem nela. Pastores creem que Jesus andou sobre as águas. Pastores, homens de Deus creem que o Gênesis é um relato histórico, verídico, que Deus criou o homem e a mulher mediante a sua palavra. Pastores creem, homens de Deus creem que o diabo existe.
Pastores e homens de Deus creem que Jesus morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. Pastores creem e homens de Deus acreditam que este Jesus que ressuscitou está vivo e vai vir buscar a sua igreja. Pastores creem e homens de Deus acreditam que o Deus soberano governa sobre tudo, sobre todos, que nada foge do seu governo, do seu domínio. Pastores creem na santa e inequívoca e inquestionável palavra de Deus. Meus irmãos, nós precisamos voltar às Escrituras. Segundo remédio, a gente precisa pregar sola e tota a Escritura. E aí eu afirmo que a igreja precisa pregar expositivamente. Porque quando nós pregamos expositivamente, a gente prega todo o conselho de Deus. E quando a gente prega todo o conselho de Deus, a gente não vai puxar a brasa para a nossa própria sardinha. Porque nós somos tendenciosos e se pudesse, a gente pregaria somente aquilo que a gente gosta de pregar. É sola a Escritura, mas é tota, é toda. É toda a Escritura. Isso significa dizer, e eu acho que eu não tenho mais tempo, mas isso significa dizer que nós precisamos reformular nossas estruturas de ensino, nossas escolas bíblicas, relacionando-se com a cidade, com a cultura e ao mesmo tempo se relacionando com as Escrituras. Queria ter tempo para tratar especificamente de Efésios capítulo 1, verso 1. De uma aparente divergência paulina, quando ele diz que os santos que vivem em Éfeso. Ou de 1 Coríntios capítulo 1, verso 1. Quando ele diz dos santos que vivem em Corinto. Aparentemente paradoxal. Como é que santo vive numa cidade como Corinto, como Rio de Janeiro, como São Paulo, como Brasília, como Nova York? E consegue ser sal da terra, a luz do mundo, e transforma pelo poder de Deus. Por causa do Evangelho. Terceiro remédio. A gente precisa não somente pregar ou falar das Escrituras, mas ensinar as Escrituras. E aí eu uso o ministério de Jesus como exemplo, como também o ministério paulino. A tradição diz que Paulo não era um grande pregador. Na verdade, não há como nós afirmarmos se isso procede ou não. Mas uma coisa eu sei. Ele pregou numa vigília, Eutico caiu e morreu. A diferença dele para mim e para você é de que ele foi lá, mandou o sujeito ressuscitar e ele ressuscitou. Mas alguns intérpretes acham que Paulo não era um grande pregador. Mas com certeza foi o maior mestre do cristianismo de todos os tempos. O ministério de Jesus era marcado pelo ensino da palavra. E se você for perceber bem, e você fizer uma leitura dos sinópticos, por exemplo, você vai perceber que as maiores manifestações demoníacas, excluindo um ou dois textos, se dá quando Jesus ensinava. O problema é que a gente acha que quem ensina é desprovido de piedade e de fogo. E aí eu menciono Jonathan Edwards, que dizia que a gente precisa ter luz na mente e fogo no coração.
quarto tipo de medicamento. Vamos cantar as Escrituras. E aí isso faz com que a gente precise rever os nossos conceitos e as nossas percepções relacionadas à enologia. A enologia evangélica é reflexo do púlpito evangélico. O que os nossos cantores cantam é aquilo que nós pregamos. Não tenha dúvida disso. É difícil hoje em dia participar de determinados cultos, dá uma depressão na alma, uma tristeza terrível. Chegar em determinados lugares, ouvir algumas canções, a vontade que a gente tem é de sentar e chorar copiosamente. Porque a música aponta para a patologia. Meus irmãos, nós precisamos pregar o Evangelho. Nós precisamos pregar as Escrituras. Nossa geração é uma geração que abandonou as verdades fundamentais. E estamos colhendo frutos desagradabilíssimos. Os que nos antepassaram, os que foram os nossos antepassados, talvez não tivessem a mesma efervescência, nem tampouco a visibilidade que nós temos hoje. Mas entendiam bem as Escrituras. Eu termino contando uma história para vocês. Minha avó tem 96 anos de idade. Se converteu aos 16. Portanto, ela tem 80 anos de crente. Se Deus permitir, agora em junho ela fará 97. Se converteu no interior do estado do Rio de Janeiro, na primeira metade do século XX, onde seguir a Jesus não era nada fashion. Na verdade, seguir a Jesus significava sofrer algumas perseguições latentes. Um dia, enquanto ela saía da igreja com um livro preto, com a Bíblia debaixo do braço, seu irmão a viu. E correu para casa, procurou o pai e falou: pai, aconteceu uma tragédia. Eu vi Olinda na igreja dos bodes. Era assim como os cristãos eram chamados na primeira metade do século XX. O pai a chamou em casa e disse: você é louca? Você quer envergonhar o nome da nossa família? Você quer vilipendiar o nome de Nossa Senhora da Aparecida? Eu prefiro uma filha morta do que uma filha na igreja dos bodes. Mas minha avó tinha entendido o Evangelho. Mudou-se para Niterói, matriculou-se na Universidade Federal Fluminense, tornando-se uma das primeiras mulheres médicas. Voltou à sua cidade e pregou o Evangelho mesmo, o Evangelho. A todos os seus familiares, seu pai ouviu, sua mãe ouviu, todos os seus irmãos ouviram, seus sobrinhos, seus netos, e quem você imaginar, ela pregou. Muitos foram salvos, outros não. Hoje, com quase 97 anos, ela está com câncer e Alzheimer. Não lembra de nada. Ano passado, eu e minha irmã fomos visitá-la, e minha irmã caiu na asneira de lhe fazer algumas perguntas. Lhe disse: vó, você lembra de fulano? Ela disse: não. Lembra de ciclano? Ela falou: não. E de Beltrano? Ela falou: não. E a minha irmã olhou para ela e perguntou: vó, você lembra de Jesus? E ela deu uma gargalhada e disse: o meu Salvador. É o Evangelho. Eu falo do livro Reforma agora. Martinho Lutero dizia que nós não temos o direito de pregar outra mensagem a não ser o Evangelho. E ele dizia mais,
que no último dia haverá menos rigor para um guarda de um prostíbulo do que para aquele que prega um falso evangelho. Eu não sei quanto a você, mas eu vou pregar Cristo e este crucificado. Eu não sei quanto a você. Eu não vou pregar os modismos desse tempo. Eu vou anunciar as Escrituras, as verdades contidas nela, na certeza de que Deus honra a sua palavra, salva o pecador e é glorificado nisso, como também traz condenação sobre o réprobo e também é glorificado nisso. Que o Senhor o abençoe em nome de Jesus.